Então, dando sequência, falamos já de C1 e C2, o Atlas e o Axis. Agora vamos falar das vértebras que são conhecidas como vértebras típicas, tem as características próprias das vértebras cervicais. Tá? Então, de C3 a C6, C3, C4, C5, C6, elas são todas bem parecidas, então elas são típicas. Quais são as características típicas, então, das vértebras cervicais? As vértebras cervicais, o corpo vertebral, eles são pequenos e retangular, tá? Isso é típico das vértebras cervicais. Então, ó, retangular o corpo, tá? Geralmente tem essas elevaçõezinhas laterais no corpo, chamado de uncus, tá? Outra característica típica é que o foramen vertebral, ou seja, o canal medular, ele é grande, tá? Proporcionalmente, olha o tamanho do corpo, o tamanho do foramen. Ele é bem grande e triangular. Então temos um corpo pequeno e retangular e o foramen vertebral grande e triangular, tá? Outra característica típica das vertebrais, uma vértebra só é vertebral se ela tiver isso, que é o foramen, tá? Transversal, que passa a artéria que vai vascularizar o cérebro, que é a artéria vertebral. Tá? Então aqui, ó, o foramen transversal, presença deles, característica típica, e aqui atrás, junção das duas lâminas, né, formando o processo espinhoso. O processo espinhoso ele é curto e bífido, ou seja, tem duas pontas, tá? Essas quatro características, que são o corpo retangular e pequeno, foramen vertebral grande e triangular, presença do foramen transversal e o processo espinhoso curto e bífido, são típicas das vértebras cervicais, tá? Além disso, existem os detalhes anatômicos, né? Das vértebras cervicais, que são aqui, ó, no processo transversal, a gente vai ter o tubérculo anterior e o tubérculo posterior. Aqui, ó, tubérculo anterior, tubérculo posterior do processo transversal. Vamos ter a ligação do corpo com o arco feita pelos pedículos, tá? São uns pezinhos, uns pedículos ósseos que unem o arco com o corpo. Isso tem em todas as vértebras, tá? As duas lâminas que formam o arco, né, se fundem para formar o processo espinhoso. Então temos as lâminas, processo espinhoso, e processo articular superior e processo articular inferior. Beleza? Então essas características são compartilhadas de C3 até C6. A C7 também tem a maioria dessas características, mas C7 é a última vértebra cervical. Então ela tem as características de vertebral, mas como ela é a última, ela já tem algumas características de vértebra torácica. Então a gente chama C7 de vértebra de transição ou transicional, tá? Então ela vai ter um pouco de características das cervicais e das torácicas. Então vamos lá, na C7, o corpo vertebral já começa a perder a sua característica retangular, fica mais ovoide na frente, né? O foramen vertebral ainda é grande e é triangular, mas começa a ficar mais ovoide, né? Menos triangular, como era na outra. Olha a diferença, né? Triangular para essa. É uma vértebra maior do que a outra, né? Ela já é uma vértebra maior. E o processo espinhoso dele é muito maior do que o normal. Pode ou não ser bífido, tá? Pode ser único ou bífido, só que ele é maior, mais comprido. É o primeiro processo espinhoso comprido que tem nas vértebras cervicais, tá? O restante é exatamente igual às outras. Então o que a gente vê? Quando a gente abaixa a cabeça, assim, a primeira proeminência óssea que pega aqui na transição do pescoço com o tórax é a palpação, é a projeção cutânea do processo espinhoso de C7, a sétima vértebra cervical. E de C6 para cima, os processos espinhosos são pequenos, são impalpáveis, são impalpáveis, invisíveis, né? Palpar até dá para palpar. Mas a C7 é bem mais proeminente, é a primeira que a gente consegue ver. Então, olhando aqui, ó, a gente tem as vértebras pequenas, elas vão ficando cada vez maiores, o processo espinhoso vai ficando cada vez mais comprido, até que a C7, ó, ela é bem parecida com a T1, que é a primeira vértebra torácica. Então é uma vértebra transicional. Coluna cervical, a gente passou por todas as vértebras e vamos começar agora da vértebra, das vértebras torácicas, tá? Ou também conhecido como vértebras dorsais.
A vértebra torácica tem algumas características que são típicas delas. Então vamos falar de uma vértebra torácica típica. A vértebra torácica típica, diferente da cervical, o corpo não é mais retangular, ele é um corpo triangular, tá? Então, ó, essa característica de corpo triangular é típico da vértebra torácica. O canal vertebral ou canal medular, ele é redondo, não é mais triangular, tá vendo? O canal é redondo, não é triangular. E o processo espinhoso não é se direcionando posteriormente, tá? Ele é se direcionando inferiormente. Olha aqui no perfil, tá? Ó, ele é inferiormente e não é bífido, ele é único, tá? Então ele é achatado, a fusão das duas lâminas forma um processo espinhoso achatado e pontudo virado para baixo, inferiormente. Tá? Então são características típicas da vértebra torácica. Além disso, uma das características da vértebra torácica é ter articulação com as costelas. Então, ó, a gente vai ter o local de articulação com a costela, chamada fóvea costal, tá? E aqui, ó, fóvea costal do processo transversal. E aí a gente vai ter o local de articulação. Aqui, ó, a cabeça da costela se articula com a fóvea costal, aqui no corpo vertebral, e o tubérculo da costela junto da fóvea do processo transverso. Então é assim que fica a articulação, tá? As costelas se articulam em dois pontos com a vértebra torácica, tá? Então a cabeça aqui no corpo, na fóvea costal, e o tubérculo na fóvea costal do processo transversal, tá bem? Então, além disso, o que a gente vai ter? As mesmas características das outras vértebras, né? O processo articular superior, processo articular inferior, tá? Processo transverso, processo espinhoso, exatamente como tinha na vértebra cervical, que a gente não tem forame vertebral, não existe, né? E tem essas características que eu acabei de dizer. Quando a gente encaixa uma vértebra na outra, a gente vai perceber a criação desse foramezinho aqui, ó, tá? A criação desse forame aqui, ó. Esse forame é exatamente esse forame, é a articulação de uma vértebra com a outra, formando um forame intervertebral, tá? Que dá a passagem do nervo espinhal.